Uma das formas de tratamento que nós mais oferecemos para os pacientes aqui na clínica, uma das formas mais simples e eficientes de tratar a dor, é o plasma rico em plaquetas. O plasma rico em plaquetas, ele deriva do sangue do próprio paciente. Então o paciente vem até o nosso consultório, nós colhemos sangue, como é feito numa coleta de laboratório normal, quando você vai fazer lá um exame de creatinina, de glicose, né? Você senta na cadeira e vem uma pessoa, uma auxiliar de enfermagem, colhe o seu sangue. Então, dessa mesma forma, nós obtemos o seu sangue aqui no consultório, na clínica, levamos para o laboratório. No laboratório, nós separamos a parte das hemácias e pegamos somente a parte que tem as plaquetas. Por isso que se diz que é um plasma rico em plaquetas, porque essas células, as plaquetas, são concentradas. E qual que é o grande segredo do plasma rico em plaquetas? O grande segredo é que dentro das plaquetas nós temos vários fatores de crescimento. O que são fatores de crescimento? São substâncias que tem ali dentro da plaqueta que estimulam a cicatrização do nosso corpo, que conseguem controlar a dor e que conseguem controlar a inflamação. Com isso, então, essas substâncias derivadas das plaquetas conseguem retardar a cirurgia, conseguem até mesmo cicatrizar lesões de tendão. Você pode ter uma lesão tendinosa e um defeito no tendão, uma lesão, um rasgo no tendão, e esse concentrado de plaquetas é capaz sim de cicatrizar um tendão rasgado, como um tendão do ombro, um tendão do quadril. Um fator muito importante no resultado do PRP é a saúde do paciente. Porque você vê que o plasma, né, as plaquetas, derivam do próprio paciente. Então, se o paciente é um paciente doente, que tem uma saúde que não é muito boa, que tem um estilo de vida que, vamos dizer assim, não é um estilo de vida saudável, uma pessoa que dorme mal, uma pessoa que fuma, uma pessoa que não pratica atividade física, ou uma pessoa portadora de comorbidades crônicas, então você vai ter um plasma rico em plaquetas com uma qualidade inferior. As células do nosso corpo também envelhecem, certo? A gente não envelhece só a pele, né, ruga, a gente também envelhece as células. As plaquetas sofrem com o envelhecimento e sofrem mais ainda com quem não tem um estilo de vida saudável. Então, se a pessoa que está fazendo um tratamento desses com plasma rico em plaquetas, a gente sempre tenta melhorar a qualidade de saúde dela, melhorar o estilo de vida antes de fazer um tratamento desses. Normalmente a gente pega aí um período de 30 a 45 dias antes do tratamento, a gente combina, ó, agora vamos dormir melhor, vamos fazer um tipo de exercício físico, uma caminhada, ou praticar mais o esporte que o paciente gosta, para que você tenha um resultado melhor no final do seu tratamento. Muito importante também, vamos nos alimentar melhor, certo? Comer comida de melhor qualidade, comer menos comida industrializada, menos comida processada e comer mais comida natural. Isso é um fator assim crucial para o resultado do PRP. O alimento influencia muito na nossa saúde. Quando a pessoa se interessa por um tratamento de medicina regenerativa, uma das perguntas que eu mais escuto é: mas doutor, como é que faz para se preparar? Bem, para se preparar, você tem que ter todo aquele preparo de estilo de vida, alimentação, sono, alimentação, tripé fundamental, né? Alimentação boa, sono adequado, atividade física. A outra parte dessa melhora da qualidade de vida, aí nós fazemos. Você vê que esse tripé depende basicamente do paciente, porque comer bem, fazer atividade física e dormir bem só depende do paciente. Tem uma pequena parte que o médico faz. Ele tenta detectar alguma deficiência, alguma carência e faz aí uma suplementação com vitaminas, minerais, aminoácidos, gorduras boas, né? Azeite de oliva, ômega 3 também são bem bacanas para melhorar a qualidade da saúde. Mas falando especificamente do procedimento, o procedimento PRP não é como um procedimento de cirurgia. A pessoa não precisa ficar de jejum 8 horas. Normalmente os procedimentos são feitos sob anestesia local. O paciente chega na clínica caminhando, a gente faz a coleta do sangue, como eu estava explicando, para os casos de plasma rico em plaqueta, coleta esse sangue, volta para a recepção, enquanto a gente faz todo o processamento no laboratório. Cerca de 1 e meia depois ela volta e faz a aplicação do plasma rico em plaquetas, certo? Então não tem necessidade de jejum prolongado, basta
um paciente fazer assim, uma refeição mais leve, cerca de 4 horas antes do procedimento. Está liberado sempre o tomar água, certo? Não é anestesia geral, é anestesia local. Então é um procedimento bem tranquilo e com uma técnica boa a gente consegue praticamente fazer sem causar dor para os pacientes. Outra dúvida das pessoas é sobre a duração do tratamento. Normalmente nos tratamentos ortobiológicos você precisa de uma dose. O que é uma dose? Por exemplo, quando você vai tomar um antibiótico, você tem que tomar tantas miligramas daquele antibiótico, certo? Você não pode tomar um pouquinho, tem a dose certa. Nos tratamentos com ortobiológicos, seja ele plasma rico em plaquetas, concentrado de medula óssea ou derivados da gordura, também existe uma dose. Só que a dose é medida em células, certo? E às vezes, com uma aplicação só, você não consegue um número de células suficientes para atingir aquele objetivo. Aqui na nossa clínica, toda vez que a gente vai realizar um plasma rico em plaquetas, nós realizamos uma contagem dessas células do paciente. Tanto antes, para saber com quantas células ele chegou, como depois, para saber quantas células nós estamos entregando no sítio de tratamento. Então, quando você não consegue atingir aquele número de células, muitas vezes você precisa de uma segunda ou até uma terceira aplicação para atingir essa dose de células necessárias. Após as aplicações de plasma rico em plaquetas, os pacientes têm a curiosidade de quanto tempo demora para eles poderem reassumir as suas atividades. Primeiro, muitos pacientes perguntam, mas doutor, depois da aplicação, como é que eu vou para casa? Preciso chamar uma ambulância? Não, muitos pacientes saem daqui caminhando mesmo. A pessoa faz a aplicação, é com anestesia local, e sai daqui do consultório caminhando, vai para sua casa, pega o seu carro ali embaixo no estacionamento e chega em casa. Tá? Mas para reassumir as atividades, quanto tempo para voltar ao trabalho, quanto tempo para voltar às atividades físicas? Se você não tem uma atividade, um trabalho, que exija grande esforço físico no local da aplicação, você pode voltar ao trabalho imediatamente. As atividades físicas, normalmente eu costumo pedir aí de 48, 72 horas para que a pessoa possa reassumir as atividades físicas, porque às vezes o local da aplicação pode ficar dolorido. Tá? Uma coisa muito importante de ser colocada é que após a aplicação do ortobiológico pode acontecer uma reação chamada de flare, que é um nome em inglês, né? Flare significa chama, é como se ocorresse um aquecimento do local da aplicação. E esse aquecimento não é um efeito adverso, é um efeito esperado e é um efeito que nos diz que aquele local ali está começando um processo metabólico de cicatrização. Veja bem que quando você sofre um machucado, sempre fica inchado para depois cicatrizar. E a reação de flare é isso. É como se nós provocássemos ali naquela região um pequeno machucado controlado para que aquele local disparasse toda uma reação de cicatrização posterior. Muitas pessoas chegam aqui na clínica procurando pelo tratamento em ácido hialurônico. Tudo certo, o ácido hialurônico é um tratamento fantástico, né? Um tratamento já consagrado. O ácido hialurônico ele é produzido pela indústria, né? Tem hoje os ácidos hialurônicos bem modernos, purificados, com baixa taxa de reações adversas quando aplicado nas articulações. E muitas pessoas procuram assim, mas qual que é a diferença do ácido hialurônico para o plasma rico em plaquetas? Eu vou dizer que eles não são concorrentes. O plasma rico em plaquetas e o ácido hialurônico se dão muito bem quando aplicados juntos na articulação. Inclusive existe um estudo de um professor meu, um grande abraço, professor José Fábio Lana, lá de Indaiatuba, professor do Orto Regem, em que ele estudou um grupo de pacientes em que aplicou, num grupo ele aplicou somente ácido hialurônico, outro grupo de pacientes recebeu somente plasma rico em plaquetas e um terceiro grupo recebeu a aplicação de ácido hialurônico junto com plasma rico em plaquetas. Pois bem, o grupo que se deu melhor, né, quem teve mais alívio de dor, nesse caso aí, os pacientes tinham dor no joelho, eram pacientes com artrose de joelho. Os pacientes que se beneficiaram mais, que passaram pelas aplicações e receberam a associação de ácido hialurônico com plasma rico em plaquetas. Então o efeito deles não é competitivo, o efeito não se anula, muito pelo contrário, o efeito se soma. Bem, vou encerrar por aqui o vídeo sobre plasma rico em plaquetas. Se você tiver dúvidas, nos ajude a produzir mais conteúdo, mande para cá suas dúvidas, que vai ser um grande prazer responder as suas dúvidas e ajudar mais pessoas que provavelmente possam apresentar o mesmo problema.